Olá, tudo bem? Eu sou a professora Camila, professora das turmas do 4º ano da Escola Menino Jesus. Tudo joinha? Hoje nós teremos uma aula de geografia. Que legal, né, professora? Vocês vão pegar o livro de vocês de geografia e abrir lá na página 50 até a página 53, tá bom? Dê um pausa no vídeo, pega lá o livro de geografia. Legal? Todos ok? Vamos lá continuar então. Hoje, o assunto que nós veremos será sobre o trabalho no campo e na cidade. Inicia hoje esse assunto, tá? Ele tem uma continuação, mas vamos lá ver o que a gente vai ver desse assunto hoje. Nós sabemos que existe diferença, né? Existe diferença entre a zona urbana e a zona rural. Você sabia que existe diferença entre a zona urbana e a zona rural? Existe em vários aspectos. Vamos ver, ó. Pessoas que moram na cidade, elas são conhecidas como comunidade, que moram na comunidade urbana. E pessoas que moram no campo são pessoas conhecidas como... Quem mora na área rural é conhecida como comunidade rural. Ah, entendi, professora. Deu para entender? Vamos lá continuar. A área urbana, ela é conhecida também como cidade. Sim, é que a gente diz assim, lá na cidade, ou lá no interior, né? Normalmente aqui no nosso estado nós conhecemos a área rural, ou como interior, ou como uma área assim bem distante, né? Olha, a área rural, ela é conhecida também como campo, ela é chamada de campo. Olha aqui o modelo de uma cidade, né? Toda urbanizada, dá para ver o asfalto, as casas, né? As quadras das casas, tudo separadinho. Então, preste atenção na imagem para você reconhecer uma área urbanizada, uma área urbana e uma área rural. Olha aqui o exemplo da área rural, ó. Já não existe tanto, não existe, na verdade, prédios, né? Existe casa, uma distante da outra, existe uma grande distância entre uma casa e a outra. Pode até existir uma estrada, mas olha, é uma estrada apenas, né? Uma rodovia. E também podemos perceber aqui, ó, quase não tem a área verdes aqui, ó. São pontinhos de áreas verdes. Já na área rural, é praticamente tudo verde, é só área verde, né? Vocês puderam perceber isso na imagem? Então vamos lá, olha. Na cidade, as pessoas elas se dedicam normalmente a atividades relacionadas ao comércio, à indústria, né? O que movimenta, né? Quais são os tipos de trabalhos que existem nessas cidades? São justamente esses, que geram em torno do comércio e da indústria. Já no campo, as pessoas elas dedicam mais a atividades na agricultura, na parte de plantar, de cuidar do animal, na pecuária, tá bom? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que? Sobre a agricultura, mas aqui eu vou mostrar para vocês um modelo de comércio, né? Esse é o modelo de um comércio, de um centro comercial de alguma cidade, que eu escolhi aleatoriamente, só para mostrar para vocês que existe um fluxo de pessoas, muitas pessoas, né? E vários lugares que são onde normalmente as pessoas trabalham. Tem casa lotérica, tem clínica, tem vários, né? São os lugares que as pessoas trabalham, né, na cidade. Normalmente são lugares aqui. Olha, daqui de Santana eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que mostra duas lojas lá na Avenida Santana, né, que é como se fosse o nosso centro comercial ali, a Avenida Santana, lá à beira do rio, né, que a gente chama também, lá na beirada do rio. E também
Na Salvador Diniz se concentra uma grande quantidade de lojas e serviços em gerais, que são onde as pessoas trabalham, né? E aqui é o centro comercial de Macapá, desculpa, centro comercial de Macapá. Aí o que eu quero dizer para vocês? Que as atividades exercidas no campo e na cidade, elas têm uma relação entre elas, né? Elas dependem uma das outras. Sim, elas dependem uma das outras. Ah, professora, como assim? Claro, olha, tudo que é fornecido do campo, né, para a cidade é transformado e, de certa forma, a cidade também fornece, né, para o campo. Como assim, professora? Não estou entendendo. Por exemplo, aqui, olha, são as matérias-primas, os alimentos que são fornecidos do campo para a cidade, né? Que são frutas, vegetais, né? Os animais são fornecidos do campo para a cidade. E a cidade retribui, digamos assim, né? Nessa relação, devolvendo, por exemplo, com a tecnologia. Lá no campo, eles não precisam, por exemplo, do trator para colocar para agricultura, eles precisam de um trator? Pois é. Então, quem é que vai fornecer esse trator? É lá da cidade que vai ser fornecido para o campo, né? Nas grandes indústrias que são produzidos os tratores. Então, um precisa do outro, depende do outro, tá bom? Olha aqui, então aqui tem alguns exemplos de produtos da indústria e da atividade comercial e serviços. Por exemplo, o médico também, né? Normalmente são nas cidades que tem os médicos. Então, é um serviço que é oferecido para o campo, né? Enfim, nós sempre vamos depender, sempre vai existir essa relação de dependência. E das atividades exercidas nos campos, nós temos a agricultura, né? Que é o quê? Ela é o cultivo de plantas para serem consumidas e vendidas. No campo, nós temos essa atividade, né, que é uma das principais, inclusive a agricultura. E através da agricultura é que é fornecido o alimento, né, que é tanto para o consumo da pessoa que faz a produção, às vezes, né, e também para a venda. Existe para o consumo e existe para a venda também. Vamos lá verificar mais um pouquinho sobre isso. Então, olha, existem diferentes formas de cultivar as plantas, né? Nós vimos na nossa aula de ciências lá sobre o solo, o que o solo precisa para ele ser fértil. Ele precisa ser um solo rico em humus, né? O que é o humus, professora? É a decomposição de vegetais, né? A decomposição dos seres vivos que enriquece o solo. Então, o solo precisa de sais minerais para ele ser rico, precisa dessa decomposição para que ele fique rico, para poder dar o alimento, tá? Para poder crescer o alimento e gerar o alimento lá. Então, na agricultura, eles são muito ligados ao solo. Eles prestam bastante atenção e têm esse cuidado com o solo, porque o solo ele precisa ser preparado da forma correta para que o alimento consiga crescer com os nutrientes necessários, né? Para ficar do tamanho necessário, enfim, de tudo que ele precisa para depois ser consumido por nós. Aí existem os tipos, né? Os diferentes tipos de cultivar. Esses diferentes tipos de cultivar, eu vou falar primeiro sobre a monocultura. Ela é o quê? É um cultivo de uma determinada espécie, ou seja, é plantado só um tipo de vegetal, por exemplo. Ah, aqui é uma plantação só de milho. Só vai ser milho plantado naquele lugar. Várias extensões de terra somente de milho. Ah, não, vai ser plantado somente soja nesse lugar. Aí vai ser uma
um grande percurso somente soja. Tá aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, ó. Vocês podem perceber que é o mesmo tipo de vegetal em toda essa área. Então, monocultura é quando é uma espécie apenas, né, de vegetal que é plantado no local. Deu para entender? Vamos lá. Policultura. O que seria policultura? A policultura já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque não é mais somente uma espécie, sim várias espécies, diversas espécies em um mesmo local, diversas espécies de vegetais no mesmo local. Olha aqui o exemplo. Aqui existe um espaço reservado para um tipo de vegetal, aí existe um espaço reservado para outro tipo de vegetal, existe outro espaço aqui para outro tipo de vegetal e assim vice-versa, vai continuando. Eles não focam somente em um tipo de vegetal para a plantação, e sim em vários tipos. Deu para compreender? Fica ligadinho aí. Cultivo de subsistência. O que seria esse cultivo de subsistência, professora? É o cultivo de espécies de vegetais para o consumo daqueles que o plantam. Cultivo de subsistência. Eles só vão plantar aquilo que é para eles consumirem. Lembra lá naquela nossa aula de história, quando iniciou-se as comunidades, quando os povos deixaram de ser nômades, né? Residiram, começaram a ter residência fixa. Aí surgiu a agricultura. Lembra aí que a professora falou para vocês? Surgiu a agricultura naquele período. E eles faziam o quê? Eles apenas plantavam para a sua sobrevivência. É assim, essa mesma ideia, o cultivo de subsistência. Eles plantam apenas para o consumo. Assim como eu posso ter aqui na minha casa, né, uma horta para o meu consumo, você também pode ter aí na sua casa, que é o que a gente chama cultivo de subsistência, tá bom? Eu coloquei também aqui uma imagem de uma família, né, que eles plantam e colhem para o seu consumo. Agora nós vamos falar sobre rotação de culturas. Mas o que é isso, professora? Rotação de culturas, ela consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada naquela área. Ou seja, o que acontece? É dividido o solo, né, em várias partes, assim como lá na policultura. Na policultura são diversos tipos de espécies, né? Aí o que acontece aqui na rotação de culturas? O solo é dividido, uma área dividida, e aí planto determinadas espécies, né, de vegetais. E aí quando acontece a colheita desse vegetal, eles modificam o local onde ele vai ser plantado. Digamos que no bloco 1 eu coloque cebolinha, eu planto cebolinha. No bloco 2 eu planto couve. No bloco 3 eu planto tomate, tá? Eu tenho 3 blocos: cebolinha, couve e tomate. E aí existe uma época do ano que o plantio é apropriado eu plantar o quê? Tomate, né? O solo que eu plantar é a época dele. O solo ele pode estar um pouco fértil, aí ele vai crescer. Só que tem algumas épocas do ano que o solo precisa estar muito fertilizado. O solo tem que estar muito mais do que apropriado. Tem que ter sido bem preparado o solo para que esse vegetal possa crescer fora da sua época. Entendeu? Então o que acontece? Eu vou fazer a rotação para que o solo fique forte. Praticamente a lógica dessa rotação é essa. Porque quando a gente faz a mudança de espécie para cada lugar, vou colocar em determinado local
a espécie que no solo que tiver mais fértil. Aí, não, eu quero plantar o tomate aqui porque esse solo ele tá mais fértil, agora eu vou plantar aqui. A rotação de cultura ela é praticamente para isso, por causa do solo, porque em algumas determinadas épocas do ano um espaço do solo ele tá mais fértil do que o outro. Tá bom? Deu para entender, compreender um pouco mais? Deu para entender mais ou menos qual é a ideia? Essa que é a importância. Não deu para entender qualquer coisa, deixa aí no nosso comentário a sua dúvida, tá bom? Vamos lá continuar. Olha, aqui eu coloquei uma imagem de soja, algodão, só que aqui tá uma pastagem, né? Soja, algodão. Aí o que faz? Depois que tem a colheita, né, da soja, do algodão, aí muda. Olha, o algodão vem pra cá, a soja vem pra cá, a pastagem vem pra cá e essa soja vem pra cá. E assim vai. Em determinado momento vai mudando de lugar. Compreenderam? Vamos lá então. Olha, assim como a gente viu, né, sobre o solo, eu vou só reforçar aqui para vocês. Na agricultura, como eu falei, eles têm muito cuidado com o solo. Tem que verificar se ele está rico em sais minerais, para que o vegetal ele cresça, né, com tudo que ele precisa para que ele possa ser consumido, né, todos os nutrientes que ele precisa para ele poder ser consumido. Então, também tem aquele cuidado com agrotóxicos. Lembra que eu falei para vocês? Os agrotóxicos, algumas pessoas que plantam, né, que fazem agricultura, eles fazem isso, eles pulverizam a plantação para que alguns insetos não comam, não devastem, né, as suas plantações. E aí isso acaba prejudicando o solo, inclusive pode prejudicar até o leito do rio, que é abaixo, né, no subsolo, porque ele penetra no solo. Então todos esses cuidados têm que ser tomados para que o solo não seja desgastado, tá bom? A questão também de queimadas, porque o solo ele fica infértil. Quando eles fazem queimadas, tira a proteção, a camada de proteção de vegetação do solo, resseca, enfim, ocorre diversas coisas negativas quando eles fazem as queimadas, né? Prejudica o solo, torna o solo infértil. Também a gente tem sempre que ter o cuidado com a nossa área vegetal ou verde, né? Plantar, né? Nós devemos plantar sempre que necessário para manter a área verde, porque as árvores, elas que produzem o nosso oxigênio, né? Então nós precisamos muito da parte da vegetação, das plantas, das árvores, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Apesar da gente não ter falado especificamente de várias profissões do trabalho, né, do campo e da cidade, mas eu quero que vocês prestem atenção aí. Por exemplo, quem é que trabalha lá cultivando a terra? Quem é que trabalha cultivando a terra? Né? São os agricultores. Quem é que é o especialista responsável? É o agrônomo que cuida dessa parte estética, se o solo está realmente preparado. Tecnicamente, ele é a pessoa mais preparada para dar instruções para as pessoas sobre o solo, né? É o agrônomo. E diversas outras curiosidades que tem sobre o campo, nós podemos ver futuramente nos próximos assuntos, tá bom? Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula de geografia. Então, eu queria deixar para vocês, olha, um forte abraço, muito obrigada, desculpa qualquer coisa, tá? Assistam o vídeo, curtem aí e se inscrevam no canal e também ative o sininho, que assim que chegar o vídeo, chega a notificação para você, tá bom? Tchau, tchau! Até a próxima, fica com Deus!